Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos estudar a unidade 4 e 5 do livro 1, esse livro aqui, ó, é o livro 1, primeiro ano do ensino médio, tá bom? Então, na unidade 4, lembrando que eu já gravei um vídeo com as unidades 1, 2 e 3 do ensino médio, no qual eu expliquei sobre as linguagens verbal, não verbal, textos literários, também expliquei sobre os gêneros textuais, manchetes, textos jornalísticos. Então, procurem aqui no meu canal, vocês vão encontrar e vão dar uma estudada aí para fazer as suas provas, tá bom? Agora eu vou explicar o livro, continuando o livro 1, mas na unidade 4 e 5. Na unidade 4, nós vamos estudar os contos orais e os contos escritos. Essa introdução aqui vai explicar um pouquinho, afinal, o que são os contos orais? Os contos são narrativas em prosa, geralmente curtas e intensas, que apresentam uma sucessão de acontecimentos, relatados por um narrador e vivenciados por poucos personagens. Nesta unidade, você vai mergulhar no universo da ficção literária estudando os contos. Na próxima página, aqui, segundo parágrafo, é interessante observar que a língua portuguesa, o conto serve tanto para designar a forma folclórica, popular da narrativa oral, quanto o conto literário que nasce de uma formatação escrita, com autoria do modo geral definidas. Então aqui embaixo nós temos contos orais e contos escritos, tá bom? Para continuar a conversa sobre os contos, eles serão divididos em dois tipos: os contos populares transmitidos pela linguagem oral e os contos que nascem com uma formatação escrita. Então é isso, os contos são orais e também contos são escritos. Lembrando que na página 117 do livro, queria explicar para vocês que dentro desses contos orais e também escritos, nós temos 5 elementos da narrativa que vão se estruturar entre eles, tá? Quais são eles? Enredo, fatos, personagens, tempo, narrador, tá? Então aí, enredo, fatos, personagens, tempo e narrador. São os 5 elementos que se estruturam os contos aí, tá? Na página 117, vou pedir para vocês darem uma lida aí um pouquinho com calma. Vai estar enredo e verossimilhança. O que é verossimilhança, professora? Preciso saber. Vou ler para vocês, olha. Algo fundamental que se aplica às narrativas está relacionado ao enredo. O enredo é o fato, as histórias, tá? É o conceito de verossimilhança. O que é verossimilhança? Que é a coerência, a lógica, né, o sentido interno da história. Ou seja, os fatos são narrados, mesmo inventados, devem decorrer de um dos outros, desenrolar-se de forma que o leitor aceite que possam, de fato, ter ocorrido. Então, assim, a verossimilhança é o sentido, é a lógica do texto. Faz sentido? É verossimilhança. Entendeu? Então é isso, tá? Agora nós vamos pular para a próxima página. Vocês vão estudar alguns contos. Nós temos 2 contos super importantes aqui no livro. O Mercador e o Gênio. Essa aqui, na página... Deixa eu lembrar, deixa eu puxar aqui para vocês verem, olha. Página 111, tá bom? Esse conto aqui é um conto bem interessante, bem legal. Ele conta a história da... Você já ouviu falar de Ali Babá e os 40 Ladrões, Aladim, a Lâmpada Maravilhosa? De Simba, o Marujo? Essas histórias surgiram no Oriente e são contadas nos 4 cantos do mundo. Conforme afirma o escritor cubano Cabrera Infante, ao contrário do que acontece com os contos contemporâneos da Europa, As Mil e Uma Noites tem alguns autores importantes. A sábia princesa Sherazade e um autor coletivo que conta a voz de uma mulher. Ainda segundo Cabrera, Sherazade é a mais poderosa máquina de matar o tédio e a crueldade do rei. Então ela começa a contar uma história. A história que ela conta é sobre o mercador e o gênio. Quem era o mercador? Quem era o gênio? Vocês vão ler, tá? Depois que vocês descobrirem quem é o mercador e quem é o gênio, é um conto, tá? Um conto literário
e um conto escrito, tá bom? Vocês vão responder essas perguntas aqui, ó, na próxima página. No começo da história são apresentados os fatos iniciais que situam o leitor diante do que será contado. Que informações são apresentadas sobre os personagens principais da história? Que informações são apresentadas sobre a viagem que o personagem principal fez? Ainda no início da história, lê-se: e Deus já escrevera que ele chegaria bem, incólume, a terra para onde rumava. Resolveu ali seus negócios o rei venturoso e retomou o caminho de volta para sua terra e seus parentes. Caso a volta também transcorresse sem acidente, em sua opinião, a história prenderia a atenção do leitor? Justifique. Tá, então tem várias perguntinhas aqui, são 5 perguntas, peço que vocês respondam. O que gerou conflito entre o mercador e o gênio? Esse conflito, em sua opinião, desperta no leitor expectativas em relação à continuação da história? Então, esse texto vocês vão ler, responder e conferir o gabarito lá atrás, lá na frente, na verdade, tá? Nessa parte amarela aqui, vocês vão ter a hora da checagem, olha. Aqui a parte amarela, a hora da checagem, tá? Então, vocês vão entender aí que isso aí faz parte de um conto literário, conto oral e um conto escrito, tá bom? Contos orais, contos escritos. Agora, nós mudamos para a próxima página aqui. Qual foi o outro conto que eu falei? Machado de Assis, né? Sempre que vocês forem ler um conto, sempre lê o prefácio do autor. Quem é o autor dos braços? Vou ler aqui. Quem é? Machado de Assis. Vamos ler um pouquinho sobre quem é Machado de Assis? Machado de Assis foi um dos maiores escritores da literatura brasileira. Ele nasceu em 1839 no Rio de Janeiro, filho de uma portuguesa de Açores e de um pintor de parede, filho de escravos. Assim, de origem humilde, ele começou a trabalhar muito cedo, vendendo balas para ajudar na manutenção da casa. Após a morte dos pais, mais tarde trabalhou como caixeiro em livrarias, tipógrafo e revisor, depois como jornalista e cronista. Então ele foi crescendo aos poucos, como todos nós, né? Teve várias profissões, mas teve uma que chamou mais atenção, o de escritor, né? Aos poucos revelou-se um amante e conhecedor da língua portuguesa. Em poucos anos, dedicados à produção escrita, tornou-se referência na literatura nacional e desenvolveu um estilo próprio, cujos traços mais característicos dos contos são os romances, de seus romances é a ironia. Então, não confundam. Machado de Assis, ele escrevia romances, mas o traço característico dele é a ironia. O que é a ironia? É você dizer e contradizer o que você disse. Então, ele era irônico, tá bom? Pessoal, não esqueçam disso, tá? Continuando aqui, você vai ver aqui que ele também publicou um livro chamado Várias Histórias, no qual percebe-se bastante nesse livro a ironia, tá? E no prefácio desse livro, Machado também escreve que não é o tamanho que faz mal aos contos, mas a qualidade, tá? E aqui ele completa, mas nós não vamos ver aqui muita coisa. E agora eu vou explicar um pouquinho desse conto aqui, ó. Ele é dividido em 2 partes, tá? Peço que vocês também leiam com calma e depois respondam, tá? Os braços de Machado de Assis têm 3 personagens principais. O solicitador. O que é um solicitador? É um procurador da justiça, alguém que trabalha para a justiça. Inácio, um jovem que foi trabalhar para ele, e Dona Severina, a esposa do solicitador, tá? É uma história bem legal. Por que os braços, professora? Porque naquela época, muitos anos aí na época que foi escrito o conto, Machado de Assis, naquela época, ele descrevia que as mulheres não podiam mostrar os braços, tá? Então, o jovem Inácio vai trabalhar na casa do solicitador e ele vê a Dona Severina sem a blusa, mostrando o quê? Os braços. Então, ele acaba se apaixonando pelos braços, então, dela, tá? Ela se apaixonou por ele? Foi um amor proibido? Isso vocês vão descobrir lendo o conto Uns Braços de Machado de Assis, tá? Aqui vocês vão ter todas as perguntinhas para responder. O conto Uns Braços começa com o solicitador Borges apresentando Inácio. Como é apresentado esse personagem como é a apresentação que esse personagem faz do rapaz. Vamos pular para a segunda pergunta? Da terceira, perdão. Por que Inácio demora mais do que
pôde ir na sala, alguma coisa aconteceu. No parágrafo 15, Dona Severina descobre que Inácio a ama. O que levou Dona Severina a fazer essa descoberta? Como ela descobriu isso? Ela descobriu. Como? Vocês vão ler aí, tá bom, pessoal? No parágrafo 24, o narrador anuncia sobre Inácio. Chegava a casa e não se ia embora, deixava-se estar e ia andando. Afinal, porém, teve de sair e para nunca mais. Eis aqui como e por que esse trecho prepara o leitor para qual parte do enredo justifique. Lembrando que enredo é o quê? A história, o que acontece. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos para a unidade 5. Na unidade 5, ela não é muito extensa, mas ela vai explicar bastante coisa sobre, vamos ler aqui, variedades da língua e sobre como resumir um texto, tá? Deixa eu ler aqui para vocês. Então aqui na unidade 1, você viu que a linguagem verbal, oral e escrita ocupam um lugar fundamental na vida humana. Nessa unidade serão abordados aspectos da língua portuguesa, falada no Brasil, mais propriamente suas variedades e diversidades. Na língua, a língua é um fenômeno cultural, histórico e social que varia de acordo com o tempo, lugar e situação dos falantes. Você vai ver que não se fala nem se escreve uma única língua, tá bom? Aqui um pouquinho a gente tem a explicaçãozinha da introdução do texto. Um dos objetivos do estudo da variedade linguística é perceber que a língua portuguesa, assim como todas as outras línguas, pode variar. Por exemplo, nós temos aqui em São Paulo, nós temos várias pessoas que vieram imigrantes, né? Que migraram para o Brasil da Espanha, da Itália. Então, temos um pouquinho de sotaque meio cantado, né? Dos europeus, dos italianos, tá? E lá no sul, tem algum sotaque? Tem. No Nordeste tem? Tem também. No Rio de Janeiro tem? Com certeza. Então, isso se chama variedades da língua. São as diferenças na fala que se tornaram as variedades da língua, tá bom? Isso aí que vocês vão estudar. Neste tema, você vai pensar em questões como essas questões como estas, para compreender por que a língua se transforma constantemente, porque suas variações são muito maior e rica, tá bom? Nessa parte aqui, olha, na língua portuguesa, deixa eu ver a página para falar para vocês. Olha, vocês vão ler essa parte que eu estou mostrando agora na página 153, tá? Não, perdão, pulei aqui. Página 144, tá? A língua portuguesa. Vocês vão ler, ele vai explicar um pouquinho. Olha, a maioria dos habitantes do Brasil e de Portugal tem a língua portuguesa como língua materna, ou seja, sua primeira língua. Mas um brasileiro, quando ouve um português falar, pode ter dificuldade para compreendê-lo. A pronúncia, a construção das frases, o sentido de algumas palavras do português e de Portugal são diferentes e podem gerar um questionamento. Se é português, por que não compreendo? O estranhamento pode aumentar quando isso acontece entre falantes brasileiros. Em outras palavras, é também possível que brasileiros de regiões diferentes possam ter, em determinadas situações, alguma dificuldade para se entender. Você arriscaria dizer por quê? No livro Pequena Gramática do Português Brasileiro, de 2012, os autores Ataliba de Castilho e Wanda Maria Elias dizem que, depois de observar algumas palavras que uma pessoa fala ou escreve para outra, é possível dizer muitas coisas sobre ela, identificar características sociais, onde nasceu, nível sociocultural, idade, o modo que escolheu para se comunicar, língua falada, língua escrita, o registro que selecionou, fala espontânea, fala formalizada. O que isso significa? Significa o quê? Que é possível identificar as variedades da língua portuguesa na fala de muitas pessoas. Significa que a língua portuguesa, assim como as outras línguas do mundo, dá identidade linguística aos seus falantes e pode variar. Então, nós temos aí 3 tipos de variação, tá? Variação geográfica,
Estão vendo aí no terceiro parágrafo, em negrito? O que é isso, professora, variação geográfica? Variação geográfica é brasileiros do norte, do nordeste, do sudeste, do centro-oeste e do sul não falam exatamente do mesmo jeito. Variação de acordo com a região geográfica. Pode haver variação em função do segmento social, tá? Então, variação geográfica, tá em negrito, variação do segmento social, no qual o falante procede se a pessoa é escolarizada, ela fala ou escreve de modo diferente de uma pessoa que não frequentou a escola. E também temos uma variação em função do grau de intimidade entre pessoas em situações de comunicação, entre familiares, se usa informal, no trabalho, dependendo da situação, se usa formal. Tá bom? Nós temos aí, então, variação geográfica, variação do segmento social e variação em função do grau de intimidade, tá? Essas são as principais. Nós temos também variação de modalidade da linguagem usada for a falada ou a escrita, tá bom? Mas há também variação da faixa etária, os jovens não falam como as pessoas mais velhas e vice-versa. Histórias, o português se escreve histórica. O português que se escreve e se fala hoje é diferente do que se falava antigamente, tá? Então é isso que vocês vão estudar na unidade 5, as variedades da língua. Vocês vão ver que vocês vão ter esse texto aqui, na página 148, que língua usamos hoje, e esse daqui, ó, língua brasileira, tá? Esse livro aqui, ele vai falar um pouquinho sobre as variedades da língua lá do sul. Então ele vai contar vai ter várias passagens que vocês vão ler que vão ter palavras do sul do Brasil. Então essas são as variedades da língua. Outro dia eu vinha pela rua e encontrei um mandinho comendo bergamota. Um guri desses que andava em capim bragueta aberta soltando pandorga. Eu vinha de bici descendo a lomba para ir na lancheria. Então, se vocês encontrassem um gaúcho, né, falando dessa forma, vocês iriam entender ou não? Talvez ia ficar um pouquinho difícil, né? Recapitulando quais são as 3 variações da língua, tá? Então, assim, variação geográfica, são os falantes de uma determinada região, variação sociocultural, pode ser percebido por falantes de diferentes grupos, e variação do contexto, né? Variação contextual. Deixa eu só ler de novo aqui para vocês não se perderem. Variedades da língua. Tá, professora, mas variação contextual seria o quê? Geográfica se caracteriza pelos falantes de uma determinada região. Variação sociocultural percebida por falantes de diferentes grupos socioculturais na mesma região, pelo uso de gírias, jargões, profissionais, por exemplo, até mesmo por influência da escola. E variação contextual caracteriza-se principalmente pela adequação da língua em situação social, pelo uso de um português mais informal ou formal, tá? Então, se você está no trabalho, você usa um português mais sério, mais formal. Se você está em frente do seu chefe, né? Está na frente dele, você não vai usar uma gíria. Então, esse é o português informal. Vocês não vão usar um modo de falar informal com o seu chefe, tá bom? E vocês vão ter aqui esse texto que vocês vão ler. E toda vez que vocês forem fazer um resumo, vocês vão fazer o quê? Cortar, acrescentar, substituir e inverter. Peço que todos leiam isso para explicar direitinho a parte do resumo, tá? Então, o que é importante para um resumo? Um bom modo para você aprimorar os textos escritos é aprender a revisá-los. Vocês precisam revisar textos, tá? Então, assim, cortar, retirar passagens repetidas, acrescentar, inserir informações que possam ser relevantes, substituir termos que possam ser vagos, imprecisos ou repetidos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Um bom estudo e nos vemos. Tchau, até lá!